Essa é a vida de um missionário. Quando a gente se compreende, quando a gente compreende a vida de um missionário, sabendo que o mundo é a sua casa, o planeta, né, a nossa casa comum. Acho bonito quando o Papa Francisco nos ensina nesse doce ensinamento que o planeta é a nossa casa comum. Portanto, temos que cuidar muito bem dele. E com os missionários redentoristas a gente aprende isso também, que para eles também a casa comum é o planeta. Onde é chamado, ele está e vai servindo. É fácil servir? Não é. É tão bonito falar sobre o servir do outro, o que o outro faz, o quanto o outro ele ajuda, quantas pessoas são renascidas, são despertadas pela vida a partir de um serviço, a partir de um chamado, a partir de uma doação inteira de vida. Papa Pio XI diz que o sacerdócio é o primeiro, que faz e segue o exemplo de Jesus em dar a sua vida a todos, a servir a todos. O segundo, ele destaca que são aqueles que servem dentro do nosso governo, que precisa servir a gente, aqueles que estão à frente nas prefeituras, nos grandes estados, enfim, servindo a gente. Precisa. É um serviço, uma doação muito grande. Só que a gente vai perdendo um pouco o sentido desse servir, Porque o sentido de servir é realmente essa doação. Eu me esvaziar para doar ao outro. Cada um na sua proporção. Cada um dentro das suas condições. Cada um dentro da sua função e dentro da sua missão de vida. Seja dentro de casa, o quanto que você pode servir dentro da sua casa. Mesmo se você estiver em umas condições difíceis, o que eu posso servir? Aquilo que sei fazer. É aí que a gente começa a pensar quais são os meus dons, o que é que eu posso fazer pelo outro. De uma maneira não só racional, pensando o que eu posso fazer para ajudar aquele amigo lá, mas está dentro da nossa vida, é de uma maneira muito natural. É aí quando a gente se percebe mais humilde, quando a gente percebe que a gente pode servir exatamente com aquilo que a gente menos imagina. De repente você já está ajudando. Olha só, tem situações que a gente pode fazer dentro da nossa própria casa. Quando o servir eu posso fazer aquilo que eu já não posso atrapalhar. Eu não atrapalhando o outro, eu já estou servindo, Se você arruma a sua cama, se você sabe dividir a comida, mora mais de um aí na sua casa, tem uma comida dentro das possibilidades lá, numa condição, numa quantidade suficiente. Você vai comer tudo? Não, você come aquilo que é a sua parte, porque tem outra pessoa para comer. Dentro do trabalho, eu posso servir meu amigo? Posso ajudar numa escuta, posso ajudar em algo, numa carona, posso ajudá-lo numa situação que seja do trabalho, numa questão prática no trabalho, na sociedade, na comunidade. Todos nós, se pudéssemos servir dentro das possibilidades reais, sem pensar só na própria vida, o mundo seria diferente, o mundo seria melhor. E eu convido você então, hoje, na Palavra de Deus, para a gente poder refletir. Vamos ler João capítulo 13 e refletir a Palavra de Deus, alimentar nosso coração, para a gente aprender a servir o próximo, para que o mundo seja melhor. Depois de lhes ter lavado os pés e retomado as vestes, pôs-se de novo à mesa e lhes disse: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, que sou o senhor e o mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar-vos os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo, para que façais como eu fiz. Devemos lavar os pés uns dos outros. É claro que Jesus, ele fez o gesto concreto de se ajoelhar ali diante de cada um dos seus apóstolos, lavar os pés empoeirados daqueles apóstolos, Mas ele não quis que ficasse naquele gesto, ele quis que esse lavar os pés fosse a imagem de algo muito maior, daquilo que ele próprio imediatamente passou a viver, que foi a entrega total da sua vida, a morte violenta que ele sofreu, ou seja,
primeiramente, a expressão lavar os pés indica uma tremenda, imensa humildade diante do outro, né? Eu sou o mestre, eu sou o Senhor, né? É aquela humildade de Jesus que se coloca diante daqueles homens e lava-lhes os pés. Isso é importante para nós percebermos que constantemente na nossa vida, na vida das culturas todas que nós temos sobre a terra, desde sempre, a vontade do ser humano não é lavar os pés, mas é quase que pisar sobre o outro, né? Tornar-se importante, ter sucesso, enriquecer-se, ser alguém, sei lá, de nome, de fama, tudo mais, né? Quando que passa pela nossa cabeça eu encarar o outro com toda a humildade possível e dizer, meu Deus, eu não sou tanto quanto ele, quanto ela, não é mesmo? Eu estou disposto a lavar os pés dessa pessoa. E nesse lavar os pés, gente, eu acho que hoje em dia deveria voltar com muita força. Por quê? Porque São Paulo diz assim para nós, nos desafia a termos os mesmos sentimentos de Jesus, as mesmas atitudes de Jesus. Jesus não existiu para nós para ser citado, para ser honrado, para ser adorado. Ele principalmente trouxe para nós os verdadeiros sentimentos mais humanos e mais de Deus que nós podemos ter no nosso coração. Então, esse lavar os pés, gente, começa, sabe como? Quando eu presto atenção no outro. Quando o outro existe diante de mim, eu reconheço essa existência. Quando o meu olhar se ergue de qualquer outra coisa que eu esteja fazendo, entende? E olho para a pessoa com carinho, acolhendo, né? Hoje está meio difícil porque o celularzinho não deixa a gente erguer o olho para ninguém. A gente passa feito cego, né? E, no entanto, por amor de Deus, reconheça sempre a presença do seu irmão. E esse reconhecimento, ele vem primeiramente com o seu olhar. Um olhar de carinho, um olhar de bondade, entende? Um olhar que ilumina, muitas vezes, o interior da outra pessoa. E a partir daí, quando eu reconheço que a pessoa do outro é mais importante do que o meu trabalho, os objetos que eu tenho, o meu celular, tudo que eu faço, é que começa o meu lavar os pés. Porque quando a gente é humilde diante da pessoa, a gente imediatamente, né, fala, em que eu posso ajudar você, né? De que você necessita, onde que eu posso talvez dar-lhe apoio em alguma coisa. Nós que evitamos o outro para não nos dar problema, até dentro de casa, irmãos e irmãs muitas vezes fogem um do outro para não pegar nenhuma, digamos assim, sobrar nada para mim. Pega a palavra de Jesus e siga esse pensamento de São Paulo. Tenha em você os mesmos sentimentos de Jesus. É isso que Jesus quer de nós, né? Então, essa expressão lavar os pés, ela dá toda uma atitude nossa diante do próximo. E seja lá quem for, não é só para o amigo, para o parente, para aquele que eu conheço, para aquela que me quer bem, mas para toda e qualquer pessoa. Está faltando isso na nossa sociedade. A gente já não está mais prestando atenção no outro. E, infelizmente, às vezes, quando repara, é para reparar e falar mal, para reparar e fazer um juízo negativo. Não é por aí. Vamos pegar novamente a atitude de Jesus, lavar os pés. Quem lava os pés do outro dignifica a si mesmo, tá bom? É por isso que a gente vai rezar agora, pedindo que Jesus nos ajude a viver tudo isso aí com a nossa vida. Mas olha, gente, que bonito, né? Ontem nós mostramos aqueles que servem as pessoas que moram nas ruas. E hoje nós vamos continuar falando desse ser missionário. A gente vai trazer um testemunho da irmã Delci Maria Franzen, do Movimento de Educação de Base, que é responsável pela alfabetização de adultos e jovens. O Movimento de Educação de Base, o MEB, fundado em 1961, ele atua no campo da educação popular. E desde a sua origem, o MEB tem a vocação de buscar, de sair ao encontro dos mais pobres, daqueles que foram marginalizados do direito à educação. Uma das atividades que o MEB exerce por vocação é a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Formamos também grupos de mulheres que buscam viver a cidadania, a sua autoafirmação, fugir muitas vezes da violência doméstica e se formar também dentro de uma metodologia libertadora. E nesse trabalho missionário do MEB, a mística, a espiritualidade eucarística, ela está muito presente.
Porque muitas vezes, em muitas comunidades, nós celebramos a Eucaristia, quer dizer, a missa, mas ela não é desligada das ações de caridade, de solidariedade que são construídas na comunidade. Não existe Eucaristia se não houver caridade, serviço, atenção, cuidado com os mais pobres e também cuidado com a criação. Missionariedade está no lema do MEP, que é saber, viver e lutar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.